Onde que está o nosso primeiro amor, irmãos? Onde está aquele amor de quando nós aceitamos Jesus? Cadê aquele primeiro amor de quando a gente se batizou nas águas? A gente queria pregar, queria falar de Jesus, queria ganhar nossa família para Jesus. A gente pregava na escola, a gente pregava na faculdade, a gente pregava no trabalho. A gente estava, tava ali, ó, estava ali com aquele primeiro amor efervescente. Irmãos, onde está a efervescência do Evangelho? Onde está a efervescência da mensagem da cruz? Onde está esse primeiro amor, esse chamado? Olá, a paz de Cristo para você que me assiste. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal. No episódio de hoje, nós iremos tratar de um assunto bastante perturbador. Um assunto que incomodou a Cristo. Uma situação que muitos de nós hoje temos nos sentido incomodado. E isso tem feito, irmãos, com que muitas pessoas estejam fora da igreja. Você já se perguntou o porquê que muitos não querem estar na igreja? Você já se perguntou o porquê que, na maioria das vezes, o pregador prega, o pastor prega e nenhuma alma para Jesus, ninguém aceita Jesus? Você, por acaso, já se perguntou o porquê que essa sociedade nossa, eu estou falando das famílias, as pessoas de bem, as pessoas que buscam princípios da palavra de Deus. Você já reparou o quanto está difícil hoje alcançar alguém para Jesus e o quanto as pessoas nos dias atuais estão acreditando cada vez menos na igreja? Eu não estou falando de Cristo, estou falando da igreja, da noiva, porque a igreja é feita por pessoas e pessoas nos decepcionam, pessoas nos frustram. O homem frustrou a Deus. As pessoas frustraram Jesus, não vai frustrar eu e você? Por isso que a reflexão do episódio de hoje está em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20. Aqui nós temos um Jesus frustrado. Aqui nós temos um Jesus implorando, pedindo para alguém abrir a porta. Olha o que diz o texto. Apocalipse capítulo 3, verso 20, vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha só, Jesus está pedindo para alguém abrir a porta. É um pedido individual, pessoal. Ei, alguém, um de vocês que estão aí, pode abrir a porta? Porque eu desejo entrar, eu desejo ter comunhão com vocês. E é justamente isso que hoje está escasso, a comunhão. Irmãos, uma boa parte das igrejas hoje, eu estava conversando com uma professora, daqui da escola, de onde eu trabalho, inclusive eu estou numa sala de aula, e eu fiquei triste quando eu ouvi ela dizendo que não existe mais igrejas como antes. E eu perguntei para ela, como assim? Hoje, uma boa parte das igrejas, você só serve enquanto você é útil, ou seja, enquanto você está contribuindo com alguma coisa. Irmãos, eu fiquei triste e ela colocou para mim, a minha irmã passou por uma outra religião, inclusive uma religião de matriz africana, Enfim, ela não deu detalhes se era candomblé ou se era uma outra área, e ela comentou a respeito do acolhimento desta outra religião. Eu como pastor, eu fiquei com vergonha, porque infelizmente, a gente tem o privilégio de, pela misericórdia do Senhor, viajar o Brasil, pregar a palavra de Deus. Irmãos, as igrejas estão mortas, as igrejas estão frias, assim como essa igreja aqui de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, uma igreja morta, uma igreja fria, que muitas das vezes os membros têm dinheiro, são ricos, assim como essa igreja de Apocalipse capítulo 3, mas não tem amor para dar.
Você pode observar que a comunhão entre os irmãos é algo que está se diluindo. A cada vez mais não há mais integração, comunhão, ou seja, as pessoas vão para a igreja e sequer lhe pergunta como que você está, como que você tem passado. Você pode observar que hoje quase não tem mais visitas nas casas dos crentes, ou seja, muita gente morrendo à míngua, sozinha, muitas pessoas precisando de ajuda e lamentavelmente essa ajuda não é encontrada onde nós deveríamos encontrar, que é em nós. A Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo e muitas das vezes nós não temos carregado este Espírito Santo conosco. Você vê as igrejas cheias, algumas, que a maioria estão vazias, mas você vê algumas igrejas cheias, mas é uma igreja inchada, uma igreja que está ali só para cumprir um protocolo, só para poder cumprir uma rotina, para as pessoas verem que elas estão indo na igreja, ver que estão indo na escola dominical, ver que estão participando da Santa Ceia, mas não há comunhão, o culto termina, cada um vai embora, cada um entra no seu carro, as pessoas não querem saber uma das outras, não querem saber. Eu estando bem, o outro que se lasca. É assim que muitas pessoas estão pensando. Isto não é igreja, isto não é evangelho. Irmãos, aonde que nós iremos parar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje para buscar a sua igreja, quantos dentro da sua igreja você acha que estariam aptos para subir para o céu? Irmãos, quando nós olhamos para o livro para a carta de Paulo aos Timóteos, em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, aonde ali Paulo vai falar, Paulo irá dizer que nos finais dos tempos, muitos seriam amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, ou seja, irmãos, hoje as pessoas estão amantes dela mesma, ela não tem mais o amor ao próximo, não tem mais aquela comunhão com o próximo. Jesus ensina isso lá em Lucas 10, 29, na parábola do bom samaritano, ou seja, os doutores da lei perguntam, os doutores da lei, aqueles que eram conhecedores da Torá, olha para você ver, os caras conheciam a Torá, conheciam o Pentateuco, mas não conheciam, o que era o amor ao próximo. Foi preciso de Jesus, exemplificar em forma de uma figura de linguagem o que era amor ao próximo. Quer dizer, um homem ferido, passa um sacerdote, finge que não vê, passa um levita, finge que não vê, aí vem um samaritano e acolhe, É o que nós vimos hoje, pessoas que são pastores, mas estão um pouco se lixando pelos outros. O camarada, ele tá de olho, no dízimo, na oferta, é isso que importa. Muitas igrejas, irmãos, têm virado empresas. Foi uma professora falou comigo, pastor Luiz, eu não vou para a igreja porque a maioria das empresas hoje, a maioria das igrejas viraram empresas. Eles não querem saber de você, da sua humanidade, ou seja, de você como ser humano, e sim daquilo que você pode contribuir. E eu fiquei com vergonha de ouvir isso, irmão, porque eu sou um pastor. Então, quer dizer, você deve ter passado por isso, pessoas que te ligam só quando precisa de você. Você tem sido usado, e depois descartado, ou seja, as pessoas lembram uma das outras só quando precisa. Isto não é evangelho, irmão. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Aqui Jesus está retratando de uma igreja que eles andavam com boas roupas, mas eles estavam nus espiritualmente, e a ponto de Jesus dizer: olha, eu estou aqui na porta, se você abrir a porta eu quero entrar, eu quero ceiar com você. E muitas pessoas não têm aberto não tem assim, abrindo o seu coração, abrindo a porta da sua vida para Deus. Irmãos, Jesus ele quer entrar na sua casa, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Ele quer entrar no seu ministério, ele quer fazer a diferença, ele quer ter uma integração contigo. E muitas das vezes, irmãos, nós temos visto igrejas que estão totalmente longe de Deus, igrejas que deixam Cristo para lá de fora, igrejas pregando aquilo que apenas lhe convém, mas Cristo
está para o lado de fora. Ou seja, irmãos, as pessoas hoje estão precisando da gente, precisando de nós que somos fontes de água viva. Falando em água viva, nesta sala aqui mesmo onde eu estou, eu não vou citar o nome por questão de ética, mas um aluno nosso aqui tirou a própria vida. Um aluno nosso aqui com depressão, sofrendo, né? Um jovem de apenas 17 anos. Irmãos, eu o conheci há pouco tempo, conversei com ele, fui conversando com ele, mas lá onde ele mora, no bairro onde ele mora, não teve alguém, uma igreja que o abraçasse. Que o abraçasse. É o que está acontecendo hoje na maioria das igrejas, irmãos. Tem pessoas morrendo aos poucos e ninguém para oferecer um abraço. As pessoas estão frias, geladas, estão como um iceberg, sem afeto, sem amor, sem nenhuma demonstração. Tem pessoas que não estão demonstrando amor nem para sua esposa. Tem pessoas que não estão demonstrando amor nem para o teu esposo, nem para o teu marido, nem para os teus filhos. Quantas mães vêem um filho chorando e não faz nada? Irmãos, nós estamos longe da graça. É necessário nós voltarmos ao primeiro amor. É aquilo que Jesus falou em Apocalipse, capítulo 2, do verso 5. Lembra-te de onde caíste. Ou seja, né? Falta o primeiro amor, a primeira caridade. Jesus, quando cobra aqui da igreja de Éfeso, em Apocalipse, no capítulo 2, né? Que o Senhor vai dizer ali no capítulo 5, né? Tenho, porém, aliás, Jesus irá dizer no capítulo 2, por meio de João, né? Pede para João escrever, no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 5, a palavra de Deus vai dizer: tenho, porém, algo contra ti, tu deixastes o primeiro amor. Onde que está o nosso primeiro amor, irmãos? Onde está aquele amor de quando nós aceitamos Jesus? Cadê aquele primeiro amor de quando a gente se batizou nas águas? A gente queria pregar, queria falar de Jesus, queria ganhar nossa família para Jesus. A gente pregava na escola, a gente pregava na faculdade, a gente pregava no trabalho. A gente estava, né, ali, estava ali com aquele primeiro amor efervescente. Irmãos, onde está a efervescência do Evangelho? Onde está a efervescência da mensagem da cruz? Onde está esse primeiro amor, esse chamado, aquela ardência que pairava em nossos corações? Se você se sente desprezado, abandonado pela sua própria igreja, pela sua própria família, continue olhando para Jesus, continue firme, porque Jesus está perto de buscar a sua igreja. Jesus está perto de buscar a sua igreja. Que nós possamos ensinar, instruir, por meio da palavra de Deus, que Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele leva para o céu. Que Deus abençoe a sua vida. Se você é novo aqui no canal, chegou agora aqui nesse vídeo, neste canal, se inscreva para você receber outros conteúdos como este e que você possa continuar fazendo a diferença aí na sua igreja, na sua comunidade, porque Jesus te chamou para uma grande obra e você pode ter certeza de uma coisa: tudo que você fizer para Cristo não será em vão. Não será em vão no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.